Olá, queridos amigos, é um prazer estar com vocês aqui no nosso programa Saúde Financeira, uma trajetória, prosperidade com qualidade de vida. Ao vivo nós aqui no estúdio, eu, Plínio de Souza e também Rosana Freitas. Olá, Rosana. Olá, Plínio. Tudo bom? Tudo ótimo. E essa semana a gente está falando de um assunto prazeroso, né, Rosana? Super. Férias. Muitas vezes um assunto também desprazeroso, né? Posteriormente, quando a pessoa tem as contas para pagar de umas férias mal planejadas. Isso. E hoje a gente vai falar das férias, mais no sentido dos investimentos, né, Rosana? Explica isso pra gente. É importante investir falando de férias? Ao pensar em planejamento para as férias, em consequência a gente tem agora. O que a gente faz com esse dinheiro que eu estou conseguindo economizar? Eu ajustei lá o meu orçamento para fazer essa viagem. Mas o que eu faço com esse dinheiro? Né? Afinal de contas, a gente tem cada vez mais ouvintes falando que estão conseguindo juntar dinheiro, que vem ouvindo o nosso programa. Isso. Né? E, ok, pode ser utilizado para as férias. Sim, né? Porque você uma das possibilidades de utilização. Porque você consegue rentabilizar aquele seu capital, né? Não precisa deixar, não vou guardar em casa. Não, deixa lá, rendendo. Aí ele vai multiplicar um pouco mais, vai poder comprar mais lembrancinhas, né? Vai poder aproveitar mais. Então, a gente já falou um pouco sobre planejamento para as férias, né? E a questão orçamentária é fundamental. E a gente tem a parte dos investimentos. O que eu posso utilizar de investimentos financeiros pensando nas minhas férias? E a gente faz investimentos financeiros para as férias também pensando no seguinte, Plínio, e tem muito a ver com o planejamento também. Eu não posso, teoricamente, viajar e comprometer a minha reserva financeira, o meu mecanismo de acumulação. O ideal é que eu me planeje antecipadamente, posso fazer os meus investimentos e durante a viagem e na volta, as minhas reservas financeiras permaneçam ali, que são as nossas reservas de emergência. Tá. Né? Então, ou seja, né, na cartilha do bom planejamento financeiro pessoal, é importante que você tenha ali o seu colchão financeiro, a sua reserva para emergências, de maneira líquida, com liquidez, fácil para você retirar e tal. Nada de você ir lá, passar a mão e, rapaz, deixar vazia ali o seu reservatório para curtir férias. O importante é você ter um planejamento paralelo, além das suas reservas, para as férias. Exatamente. E quando a gente pensa em planejamento de investimentos para as férias, vem uma dúvida muito grande. A gente tem um tempo menor, né? É um planejamento de investimentos de curto prazo. Então, será que eu posso utilizar um investimento que tem um vencimento para 2020? Para 2050? Ou será que eu posso investir em ações? E como é que vai funcionar isso? Então, a gente vai falar um pouquinho, vai passar algumas dicas aqui para os nossos ouvintes sobre esse assunto. Vamos lá, dicas para investimento para as férias. Mas antes disso, eu gostaria de deixar um grande abraço para o pessoal que participou da última turma de Saúde Financeira, que foi agora, né? Terminou anteontem, né, Rosana? Terminou tarde, né? Rosana caprichou ali, né? Além do horário, porque é uma turma muito participativa, muito questionadora. Então, um grande abraço para vocês, foi um prazer ter vocês lá com a gente. Verdade. E você que ainda não tomou a atitude de vir para o Saúde Financeira, você que é nosso ouvinte fã, aí que participa com a gente aqui, inclusive ao vivo, vem fazer o Saúde Financeira de dezembro. Preço especial de final de ano. É também uma época especial para você, de fato, fazer uma análise, uma revisão de como foi o seu ano. E não só sonhar, mas planejar eficientemente os resultados que você quer para 2014. Vem se trabalhar profundamente, se planejar e aprender a investir. Vem fazer o Saúde Financeira, que é o melhor investimento para 2014. Qual é o melhor investimento para 2014, Rosana? Educação financeira. Educação financeira, gente. Não adianta você querer investir sem um mínimo de educação. Muita gente aí investindo, inclusive, né, Rosana, acaba vindo para o Saúde Financeira por não ver resultados nos seus investimentos. Exatamente. Se você não tiver o mínimo de educação, você não tem nem como escolher o investimento mais adequado para o momento, para o dinheiro que você tem, para o tempo que você tem para investir. Então, vem ter educação financeira básica para que você já possa aí, já sair do curso, já fazendo
pelos seus investimentos muito melhor. Então, para você se inscrever para a próxima turma, telefone 0 operadora 11, super fácil o telefone, anota aí, 2361 5000, 2361 5000, e o site www.cursosaudefinanceira.com.br, www.cursosaudefinanceira.com.br. Vamos lá, Rosana, quais são as dicas de investimentos para as férias? Normalmente, quando a gente planeja as férias, a gente pensa em um intervalo que eu tenho para acumular dinheiro, né? E aí poder investir também entre 3 e 6 meses. Algumas viagens, né, mais sofisticadas, onde você vai ficar mais tempo e tem uma distância maior, normalmente a gente planeja com mais antecedência ainda, né? Isso pode ter aí um planejamento até de 12 meses. Mas falando um pouco nessa questão toda, a gente vai sempre se remeter a um planejamento de investimentos de curto prazo. Mesmo que seja de 12 meses, a pessoa começou no começo do ano, para as férias do final do ano, é um curto prazo para o universo dos planejamentos. E o que é muito importante esse investidor, né, esse planejador da própria vida entender? Eu vou buscar instrumentos de investimentos que não me façam ter uma desvalorização do meu capital principal investido. Então, se eu investir ali R$1.000, né? Se eu estou colocando R$50 por mês, 100, 200, eu tenho que fazer um investimento que me permita ter, no mínimo, diante de algum cenário, né, atípico, alguma questão econômica, no mínimo, aquele meu capital principal. E, além disso, eu tenho que pensar na questão do imposto de renda. Por quê? Nesse período, entre 3 meses e 12 meses, para esses investimentos de curto prazo, fazer a conta do imposto de renda sobre a rentabilidade do investimento faz diferença, né? Então, a gente tem aí um investimento de 3 meses. Eu posso pensar nesse sentido na caderneta de poupança, aonde eu vou preservar esse principal, vou ter lá um mecanismo de rentabilidade e, principalmente, liquidez imediata, né? Então, prontamente eu vou lá, resgato aquele valor e cumpro lá com os meus compromissos com a minha viagem. E nesse caso, o cálculo do imposto de renda realmente vai fazer bastante diferença do que se aquele investidor buscasse uma outra modalidade. Uma outra possibilidade são as letras de crédito imobiliário. Opa! Então não é só poupança, não. Isso. Tem mais possibilidades aí para o investidor com um pouquinho mais de conhecimento. Isso, olha só como a gente começa a sofisticar isso, né? Então, e se não tiver conhecimento o suficiente, contratando alguém que tenha o conhecimento. Mas você precisa ter o mínimo para poder saber do que a pessoa está falando ali. Para se posicionar, para entender se aquele investimento realmente é a melhor opção para você. No caso da letra de crédito imobiliário, a gente também está falando de renda fixa. E aí, eu empresto o meu dinheiro para um agente econômico que vai utilizar esse recurso para emprestar para os seus clientes em linhas de financiamento imobiliário, né? Então, eu estou emprestando o meu dinheiro para um agente econômico, ele vai me remunerar lá na frente. Que agente econômico? Um banco, tá? Nesse caso da LCI, a gente está falando de uma instituição financeira. Então, nesse caso, você está emprestando dinheiro para o banco para ele financiar? Para ele emprestar esse dinheiro em linhas de financiamento imobiliário. E você já pode ter um rendimento melhor até do que a poupança num prazo curto aí dentro de um ano? Exatamente. Não é legal, gente? Olha, imagina você emprestando dinheiro para o banco. Olha só, você do outro lado. Eu vou investir para as minhas férias, eu vou emprestar dinheiro para esse banco aí. Eu não falei banquinho não, né? Porque pode ser um bancão. Vou emprestar dinheiro para esse bancão. Não, ele vai me pagar juros, viu? Quero juros. E por que é interessante também, Plínio, para esse curto prazo? Porque, de novo, a gente tem a isenção do imposto de renda para pessoas físicas, né? Nessa modalidade de investimento. Então, ela também fica muito interessante. Então, vale esse investidor, esse planejador dessa viagem, que vai trazer qualidade de vida, bem-estar e muita alegria, chegar lá, né, na sua instituição e pedir ali para que aquele profissional faça uma simulação para ele, apresente essas duas modalidades de investimentos. As duas quais são? Caderneta de poupança e letra de crédito imobiliário. Eis a dica, então, de hoje, né? Ou tem mais alguma dica, Rosana? Tem mais, porque aí a gente falou ali para aquele planejamento mais curto mesmo, até uns 3 meses. Antes disso, antes da Rosana continuar dando as dicas de investimento para as férias,
Eu quero abrir para a palavra do ouvinte. Você que queira conversar conosco aqui ao vivo, é só ligar no 3016-1764 para qualquer pergunta sobre planejamento, investimentos ou sobre a questão férias. Também você pode ligar no 3016-1765, 3016-1766. Enquanto a gente espera aí algumas ligações, a gente continua no tema. Qual uma outra dica, Rosana? Então, quando a gente já fala, mesmo nesse curto prazo, em períodos maiores, eu estou falando de 6 meses, 8 meses e 12 meses, eu posso, além dessas primeiras dicas que eu passei, incluir também, talvez, nesse meu investimento, os fundos de investimento. E aí, eu tenho lá as modalidades dos fundos de investimentos. Então, eu tenho que ficar atento enquanto investidor. Por quê, Plínio? Tem lá um fundo de investimento que é um fundo de investimento em ações. Para essa meta, não é muito recomendado que se utilize o mercado de ações. Por quê? Eu preciso de uma disponibilidade de curto prazo e eu estou planejando o desembolso de um valor. Então, eu sei quanto que vai ser a minha viagem, a minha hospedagem, o quanto eu quero para consumir. E eu posso ter uma situação de desvalorização das ações exatamente naquele período. Pode ser um investimento ótimo, mas para essa meta pode aí se voltar contra esse meu grande desejo de bem-estar, né? Então eu tenho que, na parte de fundos de investimentos, ter um conhecimento para identificar quais são os fundos que podem ser interessantes para essa meta. Então a gente está falando de fundos referenciados, fundos de renda fixa e talvez, principalmente se você, além do valor das férias, você pretende não utilizar tudo e vai querer deixar uma parcela rendendo, pode ser interessante um olhar, nesse caso, para os fundos multimercado, que é onde eu tenho na carteira de investimentos não só renda fixa, eu também tenho renda variável ali na composição da carteira daquele fundo de investimento. Então é uma composição que leva renda fixa e renda variável. Isso. Então a gente está falando que na carteira desse fundo de investimento pode ter o título público, a LCI, um CDB, mas também ações de empresas negociadas na Bolsa de Valores. Então, gente, eu acho que essas dicas agora já são para as pessoas que querem planejar suas férias para final de 2014, né? Ou seja, se você já começar o ano se planejando, investindo para umas férias bacanas em 2014, você pode fazer isso com muito menos dinheiro, pode fazer muito mais com muito menos dinheiro. Agora, o pessoal que nesse momento aí, né, não se planejou, tem que também tomar cuidado, né, Rosana? Porque muita gente volta das férias estourado no cartão de crédito, né, com problemas nesse sentido. A gente tem um ouvinte na linha. Alô, quem fala? Alô? Oi, Plínio. Oi, quem fala? Oi, é Mara, tudo bem? Olá, Mara, tudo bem? Bem-vindo ao Saúde Financeira. Muito obrigada. Eu tenho, assim, muitas dúvidas. Vamos lá. A primeira dúvida, eu tenho uma dívida no banco, que eu ainda tenho, acho que uns 30 meses para pagar. Porém, eu tenho o valor para quitar. Eu quero saber, assim, se é realmente vantajoso ou não. Eles dão um desconto aí de 2.000, mais ou menos. Se você quitar agora? Isso. Tá. Vantajoso? Esse dinheiro que você tem hoje para quitar a dívida está em qual investimento? Poupança. Tá. Você conhece a taxa de juro dessa sua dívida? Não. Tá ótimo, a gente vai responder no ar. Então tá bom. Obrigado, Mara, pela participação. Tá. Vamos lá. Então, assim, é muito comum isso, principalmente agora no final do ano, né? Porque a gente tem 13º, essas possibilidades de quitar as dívidas. Que os credores oferecem. Isso, e eles fazem feirões, né? E chamam a gente aí para dar algumas propostas interessantes. O que a Mara primeiro precisa analisar? Ver qual é a taxa de juro dessa dívida dela, né? E qual é a rentabilidade que ela tem nessa caderneta de poupança. Provavelmente, uma primeira resposta seria: quite essa dívida de longo prazo, porque a rentabilidade que você tem está aquém de uma taxa de juro que você está pagando. Só aí já tem uma vantagem bem explícita. Agora, o que é importante a Mara pensar? Ao quitar essa dívida,
eu continuo tendo reserva financeira para as minhas emergências, né? Para algum momento mais desafiante da vida. Então, uma outra possibilidade que ela pode ter é reduzir o prazo dessa dívida, antecipando uma parte, pagando uma né? parte. Mas se mantendo com uma reserva financeira. Tá, isso no caso dela ficar sem reserva nenhuma para emergências, Isso. né? Agora, no caso de que se ela tem uma outra reserva e esse valor realmente estaria disponível para esse pagamento, provavelmente é muito mais interessante esse pagamento. Agora, a gente teve aqui a participação da Mara. Muito obrigado, Mara, pela participação. E a gente pôde observar essa questão dela não saber quanto é que ela paga de juros na dívida. Sim. Qual é a taxa de juros? Sim. E muitos brasileiros não sabem Exato. qual é a taxa de juros. Isso a gente trabalha muito forte no curso, Você né, precisa Plínio? saber, porque aí você compara a taxa de juros da poupança, a taxa de juros dessa... Da linha de financiamento, da linha de financiamento, crédito você já sabe que eu de cara. peguei, É quase certeza, como a Rosana disse, que a melhor coisa é você pagar a sua dívida, porque na maioria das vezes é o melhor investimento. Né? E aí, assim, ter essa consciência, e por isso que o conhecimento nos dá poder para isso, né? Para eu entender o seguinte, não necessariamente eu preciso quitar toda essa dívida. Uma opção para que eu não fique vulnerável financeiramente é negociar melhor esse prazo, essa taxa, o valor dessa prestação. Isso. E né? talvez também se ela for lá conversar pessoalmente no banco, ela consiga um desconto maior do que o que... Provavelmente. Provavelmente bem maior. E afirmando, Tá, olha, Mara? eu tenho valor à vista para quitar. Isso, Melhores então, para mim. 2.000? De jeito nenhum, me dá 6 aí. Tá? Isso. Então é isso aí, Mara. E a gente tem mais um ouvinte na linha. Alô, bom dia. Quem fala? Alô? Oi. Oi, quem está falando aqui é Marilda. Oi, Marilda. Tudo bem. Então, é o seguinte, eu gostaria de saber, meu marido financiou um carro em 60 meses. Ok. E o carro é 2006, 2007. A dívida dele ainda está bem alta porque foi comprado praticamente há 3 anos atrás, ainda faltam 2 para pagar. Eu gostaria de saber, se eu for ao banco, eu tenho agora uma redução nesses juros, porque é um juros abusivo. Então eu tenho um certo dinheiro para quitá-lo. Os bancos são obrigados a fazer uma negociação com esses juros abusivos? Essa é a minha pergunta. Tá ok. Obrigada pela pergunta. Obrigada. A gente vai responder no ar. Tá, muito obrigada. Que pergunta incrível. E olha, Plínio, é isso. Nessa época do ano, a gente se volta muito para essas possibilidades, né? Então, assim, nesse caso, não existe uma obrigatoriedade, né, da instituição financeira que financiou esse bem. A questão é, se há um condicionamento, se há um entendimento de que isso é abusivo, primeiro passo, busque essa instituição e ali tente fazer um acordo. Inclusive, ela tem um ponto muito positivo, inclusive já é possível quitar isso. Então, é muito comum nesse caso as instituições realmente ajustarem isso, né? Fazerem ali um novo cálculo e isso ficar bacana. Em casos extremos, Plínio, porque não é uma obrigatoriedade... O extremo que você fala é da empresa não querer negociar. Dela não querer negociar, olha, a taxa é essa, a gente tem um contrato e né? Existe um trabalho de direito do consumidor feito pelo PROCON, em alguns casos a Defensoria Pública, ou já tem advogados que trabalham com isso e eles analisam esse contrato, tá? Se é possível ir para uma questão judicial buscando realmente uma redução de uma taxa abusiva. Isso, ela precisa ver o contrato, né? Porque muitas vezes, na maioria das vezes, a pessoa consegue sim, tem como pagar à vista, tá antecipando as parcelas, os juros são abatidos aí. E você tem um bom desconto. E sempre o melhor busque a instituição primeiro. Provavelmente eles estarão ali solícitos e vão analisar o caso. Se não for o caso, então ela busca? Ela busca o PROCON na parte de defesa do direito do consumidor. A Defensoria Pública do Estado de São Paulo também tem esse trabalho e já tem advogados especializados nisso. Muito bem. O último ouvinte que vai participar aqui com a gente. Alô, bom dia. Bom dia, Plínio. Eu sou Neide de Itu, já falei com você 2 vezes. Olá, Neide. Bem-vinda novamente. Viu? Assim, tenho 2 perguntas. Vamos lá. Primeira, um familiar quer R$4.000 emprestado, vai me pagar R$400 em 1 ano de juros. Eu quero saber se isso é bom. Depois, assim, para adquirir um carro ou um imóvel, é melhor um consórcio
ou guardar na poupança, já que eu ainda não tenho conhecimento financeiro. Estou no processo de divórcio e não posso adquirir outros bens. Então, ok. Então, se é melhor para comprar um carro ou um imóvel, consórcio, ou deixar na poupança e juntando na poupança. É isso que ela disse, né? Isso. Então tá bom, a gente vai responder no ar, tá bom? Um abração, obrigado. E tenha um bom dia. Bom dia. A primeira pergunta, até eu respondo, Rosana. Então tá bom. Tá, então ela tem 4 mil, estão querendo emprestado dela 4 mil, que bom que ela já acumulou um dinheirinho, né? Você vê, que legal. Então vai emprestar para um familiar, R$400 no final do ano, 10%. É ótimo, né? A única questão é o risco, não é isso, Rosana? E, inclusive, essa remuneração é expressiva porque o risco também é alto. Porque o risco é alto, por isso que ela está ganhando, né, uma remuneração bacana. Então, lá no final do ano, você vai ter 10% disso, vai ganhar R$400. A questão é o risco. Será que você de fato vai pagar? Vai receber o valor de volta. Esse é o risco. Se de fato você receber, enfim. E além disso, é assim, pensar na questão do relacionamento familiar, né? Não comprometer a harmonia familiar por conta de uma situação como essa. Então, vale pensar nisso também, não só na parte da rentabilidade nesse caso, né? Enfim. E a questão do carro, consórcio de casa, carro ou poupança? Quando eu penso em consórcio, eu penso para eu não ter esse bem prontamente. Eu tenho tempo a meu favor e normalmente eu tenho taxas de administração nesse consórcio menor do que uma taxa de juro de um financiamento imobiliário. Que é quando eu comparo essas duas formas de aquisição de bem. Ao comparar consórcio com caderneta de poupança, isso desequilibra um pouco. E aí, de pronto, eu diria para ela o seguinte, a caderneta de poupança, porque ao invés de você pagar taxa de administração, você de alguma forma está recebendo juros, tá? Então, teoricamente, a gente não compara esses dois instrumentos. Um é investimento e o outro é crédito, tá bom? Então, o pensamento é: preciso desse imóvel ou desse automóvel hoje? Não. Então, consórcio pode ser mais interessante do que financiamento. Ok. E comparando consórcio com caderneta de poupança pode ser uma melhor opção, porque eu não estou pagando nada, eu só estou recebendo ali uma remuneração. E se a pessoa tem tempo, né? Se ela não quer isso para agora, necessariamente. Gente, chegamos ao final aqui do Saúde Financeira. Obrigado pela participação dos ouvintes, obrigado pela sua audiência, sempre com a gente nesse horário. O Saúde Financeira também acontece na segunda-feira, às 7h30 da manhã, terça-feira, às 7 da manhã, quinta, às 6h30 da tarde e sábado, às 4h30 da tarde. A gente tem o Saúde Financeira agora de dezembro, evento especial de final de ano, onde você vai poder rever o seu ano e se planejar para o ano que vem, trabalhar os seus comportamentos, ter uma mente próspera e aprender a se planejar financeiramente e aprender a investir em renda fixa e renda variável. Depois disso, você faz parte de grupos de estudos de investimento sem custo. Saiba mais entrando no nosso site ou ligando no site www.cursosaudefinanceira.com.br, cursosaudefinanceira.com.br e o telefone 23615000. Super fácil o telefone. 0 operadora 11 23615000. Vem para o Saúde Financeira de virada de ano. Foi um prazer estar com vocês. Valeu, Rosana. Eu que agradeço. Um grande abraço e até o próximo encontro. Tchau, tchau.